Chegamos ao momento em que a palavra de Deus será proclamada, como temos feito aqui. Continuaremos com a exposição do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Portanto, eu os convido a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 3. Mateus, capítulo de número 3, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 13 ao 17. Texto que faremos a exposição nessa noite. Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Assim diz o Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque tu nos concede mais uma vez o privilégio de termos a tua revelação, Senhor, a tua santa palavra. E nos concede também o privilégio, Senhor, de ouvi-la sendo proclamada aos nossos corações. Portanto, Senhor Deus, suplicamos nessa noite, assim como pela manhã, mais uma vez, venhas até nós, fale aos nossos corações. Tu nos ilumine, ó Santo Espírito, tu, Senhor Jesus, edifique teu santo e maravilhoso Evangelho. Amém. O texto que nós acabamos de ler nos traz um relato do batismo. Uma vez que o batismo que João realizava, como afirmado por ele mesmo, era para arrependimento, logo nos surge uma grande questão quanto a isso. Que questão, então, é essa? Se o batismo de João era para arrependimento, uma vez que Jesus Cristo nunca pecou para que viesse a se arrepender, por que então ele foi batizado? Percebam, meus irmãos, que essa é uma indagação extremamente importante, pois parece colocar diante de todos nós um grande paradoxo. Ora, até para João, isso soou como tal. Tanto foi que o mesmo resistiu de fazê-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu é quem vens a mim? Vejam, o texto diz que Jesus saiu da Galileia e foi até João, que se encontrava junto ao Jordão, com um propósito específico. Notem que Jesus não veio observar o que João estava fazendo. Jesus não veio supervisionar o que João estava dizendo, como faziam os fariseus. Jesus não veio para criticar as ações de João Batista, como, por exemplo, faziam os saduceus. Antes, ele foi até ele para ser por ele batizado. E percebam, meus irmãos, que essa atitude por parte de João o deixou confuso. E o deixou tão confuso que ele indaga então a Jesus, como podemos ver aí no versículo 14. Ele diz: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti. E tu vens a mim querer que eu te batize? Ora, para João, Jesus não possuía necessidade de arrependimento. Jesus não precisava pedir perdão de pecados. Não precisava tornar-se justo. Ele sempre foi justo. Ele era justo. E isso a partir de si mesmo. E é interessante porque há uma lacuna aqui nessa descrição. Mateus não nos conta um detalhe importante aqui nessa narrativa.
mas que é dito por outro João. João, o apóstolo, o discípulo amado. Se você observar no Evangelho de Cristo segundo João 1:29, é dito que João, o Batista, sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, ele tanto sabia disso que ele proclamava isso. Proclamava, ele anunciava isso aos que estavam ali. E ele certamente proclamou isso tendo em mente, diga-se de passagem, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, considerando com isso o cumprimento deste sistema antigo na obra do próprio Senhor Jesus Cristo. E vocês devem lembrar que o cordeiro que era sacrificado no dia da expiação, ele tinha obrigatoriamente que ser um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem ruga. Um cordeiro manchado não poderia servir para expiar os pecados. E Jesus era este cordeiro. E João sabia disso. João reconhece que Jesus era esse cordeiro imaculado, sem mancha ou ruga, absolutamente sem pecado. Por isso, então, ele tenta impedi-lo de passar por uma situação como aquela. Tenta impedi-lo ou dissuadi-lo de ser batizado. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, nós somos levados ao questionamento. Como assim ser batizado? E vejam que a resposta a essa pergunta, a resposta a essa questão que é suscitada agora, mas que também foi suscitada por João, é respondida por Jesus no versículo 15. Jesus responde a João dizendo que é necessário para cumprir toda a justiça. Você consegue perceber por que Jesus, então, precisava ser batizado? Porque a resposta do Cristo era necessário ser batizado para cumprir toda a justiça. Ou seja, era necessário que Jesus fosse batizado para ser identificado com aqueles por quem veio salvar, meus irmãos. O batismo de Jesus tinha como finalidade identificá-lo com a raça humana pecadora. Porque o batismo era um sinal, um selo de identificação. Vejam, Jesus submeteu-se ao batismo não somente exteriormente, como uma cerimônia, ou para nos dar um exemplo, a saber que nós também precisamos ser batizados. Jesus sabia que precisava realizar e construir o que esse batismo representava, ou representaria. Ele estava consciente do seu papel, estava cônscio de que era o Cordeiro de Deus, que leva embora o pecado do mundo. Por isso, então, ele responde ao Batista: convém cumprir toda a justiça. Assim, ele sabe o caminho da decisão redentora de Deus, que passa pela vicariedade de Cristo, ou do Cristo de Deus. Por isso, ele desce a mesma água com os pecadores, igualando-se a eles. No batismo de João, ele aponta para a culpa do pecado. E ao descer aquelas águas, Jesus a suporta. O batismo de João aponta para a misericórdia. E Jesus quer abrir o acesso ao trono da graça, àqueles que iam até ali. O batismo de João apontava também para a morte. Morte essa que o próprio Senhor Jesus vislumbrou no fim do seu caminho, na cruz. E no seu batismo, decididamente, essa cruz, considerado para si somente, ele poderia ter tido alegria, mas a sua ligação com a humanidade, coberta de culpa, constituiu-se na grande carga de sua vida que ele trouxe à morte. Por isso, a sua morte também se tornou o verdadeiro cumprimento do batismo de João. Por conseguinte, o batismo de João veio a ser, no seu auge, uma clara profecia da morte do Messias.
E sendo assim, então, João decide por batizá-lo. E olha que interessante, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Observem que 3 sinais miraculosos formam a resposta divina do Pai referente ao batismo do seu filho. Em primeiro lugar, os céus se abrem. Em segundo lugar, o Espírito Santo desce. Em terceiro lugar, a voz de Deus é ouvida. No primeiro deles, nós notamos que agora os céus estão novamente rasgados, como diz Marcos, ou abertos, como diz Mateus aqui. Abrem-se as regiões que até então estavam fechadas, inacessíveis aos seres humanos. Em Jesus, o caminho voltou a estar livre. O caminho que leva ao coração do Pai. A terra recebeu de novo o céu. E novamente é possível que um homem se torne nascido de Deus. No segundo sinal, o Espírito Santo desce, diz a Escritura. E, meus irmãos, o Espírito de Deus é uma substância invisível e não pode ser visto pelos olhos humanos. Mas a forma assumida por qualquer pessoa da Trindade pode ser vista pelos olhos de qualquer homem. Se era uma pomba real ou apenas a aparência de uma, nós não temos informações suficientes para sabermos isso. Entretanto, certamente foi um ou outro. E isso é interessante, pois nenhuma outra forma de representação a miúde poderia, neste momento, ser mais adequada. Seja para deixar o mundo conhecer a natureza do Filho de Deus, do Salvador bendito, do Messias prometido, Jesus Cristo, como sendo semelhante a de uma pomba, ou qual deveria ser o temperamento de todos aqueles que recebem o mesmo Espírito Santo, embora por medida, e não por ele ensinados a serem inocentes como pombas. Com isso, então, não sejamos levianos como alguns, que afirmam que antes desse evento, Jesus não possuía ainda o Espírito Santo. Ou que ali se deu seu verdadeiro nascimento. De modo algum, irmãos. Porque certamente Jesus não viveu 30 anos sobre a terra sem o Espírito Santo. No entanto, agora, no início da vida pública de Jesus, o Espírito Santo, que durante 30 anos foi o elo de comunhão entre o Pai e seu Filho encarnado, entra agora em outro patamar de relacionamento. Pergunta, então, que patamar foi esse? Ora, a resposta não pode ser outra, meus irmãos. Redentivo. O Espírito que procede do Pai desce para ungir o Filho como profeta, sacerdote e rei. Poderoso em atos e palavras perante Deus todo. Então nós podemos dizer que esse é o momento de sua instrumentalização pública para aquela atividade que o Senhor de agora em diante iria exercer. É a partir de agora, irmãos, então, que se iniciam os sinais, que se iniciam os prodígios, que se iniciam as maravilhas, os milagres, as curas de enfermos, de coxos, cegos, para cumprir com tudo aquilo que havia sido predito pelos profetas. Mas não foram apenas esses 2 sinais. Há um terceiro sinal milagroso. Esse terceiro sinal milagroso, diz o texto, que é a voz divina. Vejam,
através do modo mais direto, mais pessoal e mais íntimo de expressar a comunhão, a saber, pela palavra, Deus revela a todos presentes ali relacionamento singular por excelência que existe entre ele e o seu filho. E é interessante notar aqui, irmãos, que por apenas 3 vezes no Novo Testamento, a voz audível de Deus é ouvida. Apenas 3 vezes. E em cada uma dessas ocasiões, essa voz ecoa para testemunhar seu unigênito, seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, vivemos em um tempo em que as pessoas afirmam ouvir audivelmente a voz de Deus, dizendo-lhes para fazerem todo tipo de coisas. Há um determinado pastor norte-americano que escreveu até um livro para dizer que o Espírito Santo se personifica e tira a barba dele de manhã no espelho. E quando eu penso nas vezes e ocasiões em que isso acontece no Novo Testamento, meus irmãos, eu sou convencido pela Escritura de que Deus não fala mais hoje dessa forma audível que falou no primeiro século. Com raríssimas exceções para os nossos dias, em experiências extremamente pessoais acerca disso. E, meus irmãos, eu não afirmo isso com soberba, nem para desqualificar a experiência de ninguém. Mas se Deus fez isso tão raramente com aquele que é objeto do seu amor eterno, o seu filho, o seu unigênito, como isso se tornaria diferente em nossos dias? Acaso temos nós privilégio maior do que o unigênito Filho de Deus? Acaso somos nós mais justos? Ou mais dignos? Ou mais excelentes? Ora, tão raramente no Novo Testamento, Deus faz isso e o faz em ocasiões tão excelentes e importantes para a história da redenção, que é pouco crível que faça isso abundantemente hoje em nossos dias. Portanto, Jesus ouviu a voz do seu Pai e todos os que estavam ali. E essa voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pergunto a você: você pode ecoar essas palavras do Pai para com o Filho? Será que você hoje pode dizer: Jesus é o meu Salvador amado, em prazo? A mesma convicção, a mesma afeição, a mesma verdade e verdade, Pai. Vejam, no Salmo 2, nós somos informados de que o mundo inteiro se coloca contra o Senhor e contra o seu ungido. Diz o salmista, eles dizem: quebremos em pedaços as suas cadeias. Mas é interessante porque a porção final, o salmista instrui: beije para que ele não se ofereça a mim. Você prestar atenção, na última sessão do livro de Isaías, encontramos o anúncio de Deus. Isaías 42:1. Eis meu servo a quem sustento, meu eleito em minha alma deleito. Vocês sabem quem é esse que o salmista, profeta, se referem? Quem é este do Salmo 2, ungido?
Quem é esse servo que Isaías fala? Falam de Cristo. E aqui, nestas palavras, Deus declara seu amor por si. Declara audivelmente toda a sua afeição. Nós, irmãos, feito mesmo? Vocês têm feito? Vocês têm demonstrado a afeição pelo Salvador, seu Salvador, nosso Salvador. Talvez você esteja respondendo no seu coração aí. Sim, tenho. Mas como você tem demonstrado isso? Seu jeito. Não é assim que a gente faz, né? Às vezes a esposa reclama e diz assim: ah, porque você não me ama mais. Aí o marido responde: talvez seja assim também. Olha, Jesus, eu te amo, mas de jeito. Será que é assim que ele quer ser amado? Será que é assim que ele ordenou que nós deveríamos o amar? Como você tem demonstrado a afeição que você tem amado uns aos outros? Ele mesmo ordenou? Sim? Não? Lemos hoje aqui, mas abra mais uma vez João 13. Lemos hoje aqui. Ler novamente. Quem sabe por repetição, uma didática divina de ensinar a nós pecadores, não entendamos o que Deus tem a nos dizer. João 13, versículos 34 e 35. Vejam que Jesus ordena àqueles que o amam. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Pergunta, irmãos. Jesus lhe amou porque você era. Jesus lhe amou porque você era gente boa. Jesus lhe amou porque você fazia parte do círculo. Será que ele lhe amou, mesmo sendo você o pior dos pecados? Você desprezando sua pessoa, seu amor, mesmo pisando na sua cruz. Sabe o que é mais interessante? Que olha o que Jesus diz no versículo: isto, amor, uns para com os outros. Conhecerão todos que sois meus. É nisto, é no seu domínio, o amor, que todos saberão, você, discípulo, veja, se tiverdes amor. Uma condicional, irmão. Se me amam, vão provar que me amam, amando uns aos outros, como eu vos amei. Uma condicional tem uma resposta positiva e uma negativa. Porque se eu não amo os outros como Jesus Cristo me amou, é sinal de que eu não o amo. É isso que Jesus está dizendo. E vejam, irmão, se não houver afeição em seu coração por ele, você não pertence a ele. Simples assim.
Não precisa fazer um curso bacharel em teologia para entender o que está sendo dito aqui. Se não houver afeição no seu coração por ele, você não pertence a ele. Você tem prazer em Cristo? Você está satisfeito com ele? Como você tem provado isso? Será que você sabe como provar isso? Porque o Senhor Jesus, lá em João 14,15, nós lemos hoje aqui também. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, se ele ordena amarmos uns aos outros, por que você não tem amado? Temos guardado o seu mandamento? Temos amado uns aos outros? Ou antes temos preterido? Temos refletido a unidade do Pai com o Filho e o Espírito? Ou antes estamos nos dividindo em partidos? E já dizia o Senhor Jesus, um reino dividido entre si não subsiste. Então, onde será que nós achamos, ou onde será que nós queremos chegar? A nos alegrar e dizer: eis o meu Senhor bendito, meu Salvador Jesus Cristo, em quem meu coração se compraz. Como o pai disse para o seu filho, diante de todos: será que é assim que temos feito? Acaso é assim que provamos nosso amor para com Ele? Percebam, irmãos, que no sistema de valores de Deus, o amor de Deus é revelado sobre o bom prazer de Deus é revelado para com. Em outra daquelas ocasiões em que Deus falou de forma audível, ele disse: este é o meu filho amado, ouçam-no, escutem o que ele diz, mas não escute com o ouvido, deixando sair pelo outro, não, guarde, preserve, cultive, viva o que ele diz. Quem o ama, ouve. E se você não o escuta, essa é a indicação mais clara que não há amor em sua alma pelo antes você mais a si mesmo e a ele. E agora o que nos resta então? A mensagem de João Batista? Arrepender, confessar, pedir perdão e confiar naquele própria a própria justiça tendo em nosso lugar, obedecendo perfeitamente. Será que você é capaz de dar a vida para aqueles que você preza? Será que você é capaz de dar a vida para aqueles que desprezam a você? A resposta é não. Pergunto mais uma vez. Então você tem. O Pai revelou a todos a grande afeição. Assim ele fez ressoar a sua voz, revelando que o seu filho é para ele, a saber, amado. Instrumento do amor dele para os perdidos. Porque vejam, irmãos,
Cristo nos foi enviado com a finalidade de nos elevar à extraordinária dignidade de filhos de Deus. Já parou para pensar nisso? E que grande contraste nós encontramos aqui, não é verdade? Nesta perícope, neste capítulo de número 3, nesta realidade premente de quem Cristo é, de quem o Pai é, de quem o Espírito Santo é e de quem nós somos. Se você bem lembrar, no início, as mais duras palavras de condenação de João Batista foram proferidas. A mensagem é dura. Arrependei-vos, raça de víboras. São duras palavras. Mas aqui no final, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si todo o juízo ao deixar-se batizar no lugar de pecadores, sela o final com uma declaração de amor. Olha que interessante. O Deus irado do início, com o machado à mão, lembram? Pronto para cortar as árvores que não dão frutos. Queimar com fogo inextinguível. Agora se revela um Deus de amor. Eis o meu filho amado em quem aquele que tomou sobre si todo o juízo, deixar-se batizar no lugar de pecado, selando o final deste capítulo, declaração de amor, de salvação, alegria, perdão, paz. No início, exacerbado a nossa condenação da lei. Agora, no fim, é revelada a salvação pelo Evangelho gênito de Deus. No início, a sentença do juízo e a proclamação da salvação. Logo, para que se cumprisse toda a justiça, é necessário que Jesus se identificasse com. Era essencial que para carregar pecados. E isso ele faria através do seu sofrimento, seu sacrifício, morte na cruz. Chamou também de seu batismo, conforme Marcos 10, 30. Logo, quando eu e vocês fomos batizados, identificar nosso Salvador, Jesus. Nosso Salvador, batizado, foi batizado para se identificar conosco ainda pecadores. Isso a Escritura diz que ele veio dar a sua verdade. Ao dizer a João que deveriam cumprir toda a justiça, Jesus estava prevendo que o batismo traria a ação. Certamente Jesus também se referiu a esta deveria estar conformidade. Pergunto a você, ainda tem se conformado? Porque nós dizemos, irmão, amamos, identificamos ele, nós o amamos assim, o amamos coisas, porque temos tanta dificuldade para isso.
nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Jesus, através desta frase, mostrou a perfeita obediência com a qual cumpriu a justiça, conforme havia profetizado Jeremias. Temos a descrição como renovo de Davi, executaria a justiça. Assim, todos os que estão nele deveriam também procurar imitá-lo. Sua vida, principalmente imitá-lo, seu amor. O Senhor nos ajude, nos abençoe para alcançarmos a mente e a de nos ajudar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, né? Por nos falar do teu amor para com o teu unigênito, o amor do teu unigênito para conosco. Teve, Senhor, ser contado como pecador, mesmo não tendo ele pecado jamais. Teve que ser contado entre a súcia de pecadores para poder salvar pecadores. Nós que hoje estamos. Que a realidade, Senhor, da tua justiça na pessoa do teu filho seja a realidade sentida por nós, a realidade sensível da justiça, a qual ama, torna justo. Jesus, assim nós te oramos. Amém.